Olá, pessoal. Bom dia novamente. Sou o professor Celso de Fontes. Essa é a nossa terceira aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural, tá? Bem, na última aula a gente fez essa primeira IAzinha, né? Bem simples, mas a gente fez. E usando regressão linear, né? Que é a técnica mais simples que tem de treinamento supervisionado. E aí, no meio nessa nossa primeira experiência, a gente começou também a, a utilizar, na verdade, a estudar os conceitos básicos de recursos, principalmente voltados ao treinamento supervisionado, né? Temos a questão do modelo, dos dados de treinamento, do X maiúsculo e do, e do Y minúsculo e tal. Começamos a ver todos esses recursos, né? Bem, hoje a gente vai dar mais uma, é, ver mais uma técnica de regressão linear, só que hoje a gente vai também começar a utilizar uma outra biblioteca. A gente viu na aula passada a biblioteca para gerar gráficos, né? Matplotlib. E hoje a gente vai ver uma biblioteca que basicamente ela é assim, digamos, obrigatória para para quem para quem vai trabalhar com qualquer parte de ciências de dados utilizando Python, que é a biblioteca NumPy, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Tony. Tá até aqui alguns exemplos que a gente fez na aula passada. E tem alguns que eu também estava preparando aqui das aulas futuras. Opa, tudo certinho. Deixa eu só preparar um negócio aqui. Tal. Vamos lá. Bem, parecido com parecido com aquela biblioteca que a gente estava usando, o Matplotlib, quando a gente importar o NumPy, nós iremos também usar um apelido, e esse apelido é uma prática assim, já consolidada de mercado acadêmico, o nome o nome que vocês quiserem dar, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer assim, ó, import NumPy. Todo mundo instalou NumPy semana passada, hein, pessoal? Instalaram? Pior que não, vou colocar aqui no Tony. Instalei agora rapidinho, tá? A gente vai começar a usar agora, tá? Então, import NumPy as NP, tá? Então, na internet, nos livros, vai estar sempre assim, o pessoal sempre fazendo esse apelido. Aqui a gente vai de novo também importar aquela biblioteca que a gente aprendeu semana passada, matplotlib, módulo pyplot, tá? E qual apelido que a gente dava para ele? Quer dizer, não é nem a gente, né? Que as pessoas comumente dão para ele PLT, tá? Aí, novamente, a gente vai fazer aquele exemplo de altura e peso, tá? Só que vocês vão ver como é que vai ficar bem mais simples usando o NumPy. Vocês lembram, né? Toda aquela fórmula de somatório, multiplicação e divisão que a gente fazia lá da regressão linear. Vocês vão ver como é que vai ficar no NumPy aqui. Então, NumPy, array, tá? A gente vai estudar a fundo para ver como é que ele funciona.
E aqui eu vou colocar dentro dessa chamada desse método, tá? Esse método array, eu vou passar um array tradicional de Python. Então aqui, ó, 1.5, 1.6, 1.7, 8, 1.9, 2, 2 e 1, 2 e 2. Aqui aquele y pequeno, né? Lembra as classes do nosso alvo, né? Durante o treinamento. Então aqui vai estar, tem que ter o mesmo tamanho, senão vai dar ruim. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 e 74. Tá? Os dois têm que ter o mesmo tamanho. Tá? A gente está assumindo que os dois têm o mesmo tamanho, né? Pode até fazer assim para poder ficar mais fácil a visualização. Né? Beleza. Bem, lembra aquela nossa regra, né? Que a gente volta a interseção e o ângulo, certo? Como é que a gente vai fazer isso no NumPy? Assim, ó. A variável m e o b, lembra que é a interseção e o ângulo, elas vão receber o resultado de um método, de uma função chamado polyfit, tá? Onde a gente vai passar aqui o x, o y, e ela vai ser uma função polyfit de quê? De polinômio, né? Para poder trazer os quadrados mínimos, né? Então vai ser o quê? Do primeiro grau, tá? Então passa aqui 1. Novamente a gente faz aquela funçãozinha, predict peso, recebendo altura, tá? E aí aqui é aquela fórmula final mesmo da regressão linear, né? Para fazer a predição em si, né? Mais b, tá? Aqui eu vou só colocar aquelas variáveis de sempre. Quero se o cara tiver 1,75. Estão comigo? Estão comigo, beleza. Peso. Previsão vai receber predict peso, passando essa altura aqui, certo? Vamos plotar. Então aqui a gente vai passar altura, peso, marcadorzinho, marcadorzinho da bolinha, usar o marcador da bolinha, markered, na verdade é markered edge color, né? É a cor da borda. Vermelho. E a cor de dentro, aquele verdinho. Markered face. Na verdade aqui é mark face color. Marker face color. Green. Beleza. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui por enquanto. Ver se eu não escrevi nenhum parâmetro errado. Parente. Não, tá. Eu escrevi o nome aqui do parâmetro errado. É markered. Acho que eu coloquei 2 markered GA color. Acho que é assim. Ok, beleza. Obrigado aí, Bruno. Aqui a gente coloca para ele usar aquele método scatter, né, para colocar as bolinhas. Aí o que a gente vai colocar as bolinhas? Tanto as bolinhas do x como do y.
Aqui a gente chega, coloca plot também. Que a gente plota duas coisas, bolinhas a linha em si, né? Aqui vai ser x, aquela fórmula, né? M vezes, só que todos os x mais b, né? Line style tracejado, color key. O xline. Aí no xline o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função aqui chamada min, isso é o menor. Ele vai puxar no ângulo x o menor valor de x e aqui o maior valor de x. No ângulo y, ele vai plotar o menor valor de y até o maior valor de y. E a gente põe para mostrar. Vamos lá. Calma aí. Coloquei y maiúsculo aqui, desculpa. Então tá aqui, ó. A regressão linear, tá? Aqui, ó. Indo de 60 a 74 aqui nos pesos, né? Nas alturas aqui indo de 1,5 a 2,2. Aí ele plotou os valores aqui, ó, as bolinhas, né? E a gente usou aqui esse marcador verde aqui, ó, essa linha 14, para fazer o quê? Para plotar a nossa predição. E se o cara tiver 1,75, né? Qual vai ser o peso dele? Porque aqui eu não pedi para imprimir, a gente poderia pedir para imprimir, não tem problema. Print. O peso predito é peso prévio. Não tem problema, a gente coloca aqui para imprimir também. O único ruim que você coloca um print depois do show é que você tem que fechar para poder o print rodar. Dei uma leve aqui, uma leve. Aqui, ó. O peso predito lógico que a gente pode usar aqui a formatação para ficar melhor, a formatação do float, né? 64.9. Tá? Então, eu não lembro se vocês lembram do código original, mas eu posso até mostrar para vocês aqui o original, para a gente relembrar. Olha como é que ficou bem mais simples do que a gente fazer na mão, que a gente fez lá na aula 2, né? Olha a diferença disso aqui, entendeu? Que a gente tem que pegar todos os somatórios, fazer toda a questão para poder chegar para poder receber o coeficiente angular, papapá. Pô, olha como é que ficou isso aqui usando o NumPy. Bem mais simples, né? Bem mais simples. Bem, A pergunta que não quer calar, qual performa melhor? vou te falar, Malsan, obviamente, assim, depende da situação, mas eu já vou te dar a dica. Quando você começa a trabalhar com uma quantidade grande de dados unidimensionais ou até multidimensionais, esse NumPy Array ele é mais performático do que o próprio array nativo do Python, por incrível que pareça. Boa. Por quê? Porque ele não é ele é um objeto complexo, compilado lá em memória, lá em C, essas coisas,
que ele é feito para você fazer operações nele de forma muito rápida, tá? E aí pode ser até combinado com a placa de vídeo, essas coisas. Então a gente vai ver aqui algumas operações que a gente pode fazer em que é, é, ele acaba sendo bem mais prático e performático também, e por isso que, cara, 100% das bibliotecas de IA usam o NumPy, entendeu? Ele é bastante performático. Porque o Python ele tem o seguinte, o Python, o Malsan, ele consegue você utilizar bibliotecas que foram compiladas em C. Ele tem esse bind, essa integração bem transparente. Então, muita coisa que a gente está rodando no Python, na verdade, ele não está lá, ele está chamando uma função, alguma coisa, mas de algo que já foi compilado em C, entendeu? Isso é bem legal. Por isso que acaba sendo bastante performático. Isso que acaba sendo bastante performático. Mas boa pergunta, Beleza. sim. Valeu. Bem, então vamos estudar agora o que é esse tal desse NumPy. Tá? Bem, o NumPy significa Numerical Python, né? É uma biblioteca fundamental em Python utilizada para realizar cálculos numéricos e operações matriciais de maneira eficiente, né? Conforme o Malsan acabou de perguntar. Ela fornece, né, a biblioteca, uma estrutura de array multidimensional que permite representar e manipular dados de forma poderosa, assim, por assim dizer. Né? A principal estrutura de dados do NumPy é o array NumPy ND-Array, que é semelhante a uma lista, mas otimizada para cálculos numéricos. Ele pode ter uma, duas ou infinitas dimensões para representar vetor, matriz, até tensor, que é uma coisa que a gente vai ver lá para frente, para a gente começar a usar rede neural, essas coisas, tá? A gente vai ver também, é um outro conceito também, tá? Um conceito chamado tensor. Bem, vamos começar agora então a praticar o NumPy. Conforme eu falei para vocês no início do curso, vocês vão ter que estar preparados para ter uma sopa de letrinha, tá? Essa parte de A mesmo é isso mesmo, é uma sopa de letrinha. Vamos lá. Então a gente começa aqui, ó. Import NumPy, NP. Conforme a gente viu agora há pouco, eu posso ter lá posso ter uma lista nativa do Python. O Python chama esse array aqui, que é o array mutável, tá? Eles chamam isso na linguagem do Python, eles chamam isso de list, né? Lista, tá? Mas eu particularmente eu gosto de chamar isso aqui de array, né, Malson? Porque pô, é complicado, né? Tudo que é linguagem, isso aqui é array, né? Ficar chamando isso aqui de lista e no final das contas não deixa de ser um array. Então eu posso ter aqui, ó, meu array np. É só eu chamar aqui essa função np-array. A partir do momento que eu chamar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, esse meu array np, ele vai ter um monte de recursos que o array, a lista nativa do Python não tem, tá? Quer ver uma bem bacana? Se a gente fizer isso aqui agora, a gente tem esse meu array np aqui. Vou criar um segundo, tá? Vou colocar aqui array 2 np, tá? E eu já vou fazer tudo numa linha só. np array. Vou colocar aqui 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, esse tipo de objeto, né, que é o NumPy, acho que o D de dimension, né, array, ele permite fazer uma coisa que aqui a gente não consegue fazer nativamente no Python. Quer ver? Ó? Soma é igual a meu array np
Só conferir aqui se vocês estão comigo. Meu array_np mais A2np. Print soma. Então aqui, ó, ele nativamente ele vai fazer a soma, né? Posicional, né? Primeiro o cara da posição 0 com esse aqui, o cara da posição 1 com esse aqui. E qualquer operação, tá? Eu deixei ele como uma variável sendo no soma, mas só para mostrar para vocês, ó, multiplicação, tá? Divisão. Só isso aqui, por ninguém parecer, já é um quebra-galho do caramba, tá? Porque se a gente for fazer na mão, o código vai ficar bem maior, tá? O NumPy, né? Ele é essa estrutura multidimensional. Tecnicamente, ele é uma coleção de elementos, né? Geralmente números. E cada dimensão, quando a gente começar a ter um multidimensional no NumPy, na nomenclatura dele, ele chama cada dimensão de eixo, tá? Só para a gente ficar ciente da nomenclatura da biblioteca, como é que a biblioteca vê as coisas. Agora vamos lá, vamos fazer outra coisa. Uma coisa que pode ser muito útil, muito útil quando a gente está trabalhando, principalmente preparando Bag of Word para processamento de linguagem natural. Então, aqui, ó, eu posso ter aqui uma variável chamada zeros array e usar uma função, né, do NumPy chamada zeros e dizer o seguinte, ó, aqui tem que ter um pouco de maldade, tá? Observem que eu vou abrir parênteses aqui de novo, tá vendo? Quando eu passo um parênteses assim dentro de uma função, pessoal do Python aí, pessoal expert, o que significa esse outro parêntese aqui, por exemplo, se eu passar isso aqui, ó, 3,3? O que significa esse cara aqui que eu selecionei com o mouse? Vamos lá, galera. Só para ver se vocês estão afinados no Python mesmo. Se eu faço aqui, ó, x é igual a 3,3. O x é o quê? Isso aqui, galera, é traduzindo para qualquer linguagem de programação, é um array não mutável. Tá? Posição 0 do array posição 1. Tá? Se eu chegasse aqui, ó, olha, print x posição 1. Tudo bem que os dois são 3, né? Vai dar no mesmo, né? Mas só para... Beleza? A única diferença é, esse array eu não consigo mexer nele. Então, se eu chegar aqui, ó, x posição 1 vai mudar de valor para 2. Python vai deixar? Não. Por quê? Porque ele é uma tupla. E tuplas não suportam modificação de um item, né? Tá? Só para lembrar isso. Então, voltando aqui no nosso exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando esse NP zeros, eu passo para... Celso, Oi, pode falar. posso fazer uma perguntinha de Python? À vontade. Se você cria um array não mutável com variáveis, por exemplo, ao invés de botar 3, 3, se você tivesse botado antes A igual a 3, B igual a 4 e fizesse X igual a parêntese A, vírgula B, se depois você altera o conteúdo de A ou de B, isso afeta o array ou ele vai manter o conteúdo do momento em que ele foi criado? Cara, eu acho que depende, porque variável normal, acho que ele copia o valor, se eu não me engano, ele copia o valor. Mas, por exemplo, se for uma referência para um objeto, assim, a referência é imutável. Vai estar continuando. Ele só é um ponteiro. Aquele velho papo de orientação a objeto, né? Você coloca x Era é essa a minha igual. dúvida. Entendeu? Então, se você coloca aqui, ó, x igual a 1, e aí y é igual a x e x igual a 2, print y. Tá vendo? Por quê? Ele copia.
Agora, Mas se você, se x se- e y, se x fosse um objeto ao invés de ser uma variável, ele ia atualizar, né? ele é atualizar porque ele é só um ponteiro, coitado. Ele é só um ponteiro, né? Ele tá apontando para alguém. Agora, a responsabilidade de alguém mexer... Na verdade, ele não ia atualizar, né? Ele ia continuar apontando para o mesmo objeto. O que acontecia é que naquele lugar o objeto teria sido alterado. Isso. Exatamente. É só um endereço para memória, né, Malsan? Agora, se o É cara que isso está aí, naquele só endereço, referência. como é que ele foi mudado, aí já não é mais problema dele, né? Sim, ele vai apontar para o mesmo lugar. Agora, se tem alguma coisa diferente naquele lugar, é outro papo. É. Aí, quando você der o print, ele vai mostrar o que está lá no lugar. Exatamente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí pela colaboração. Bem, então essa função a gente passa aqui uma tupla. A gente pode usar array também. E o que eu estou passando para ele? Ó, NP0 cria uma matriz, né? Porque já tem mais de NumP de 3x3, tá? Preenchida de quê? De zeros. Então aqui, ó, zeros, array, tá? Aqui, ó, 3x3, tá vendo? 3x3, ó. 3x3. Então aqui dá, ó, se a gente acessar aqui o zero, né? Aí poderia ser assim, né? Algo desse nível, né? Beleza? Bem, eu também tenho a função que é o inverso. Que eu estou trocando o nome da variável, nada a ver, né? Que é o once, tá? Então aqui ele vai preencher com 1, tá? Vamos lá, agora outro recurso aqui do NumPy também. Posso criar aqui, ó, um array chamado intervalo e usar a função arrange e fazer o seguinte. Esse arrange, o nome não é à toa, tá? É array range. Quem lembra, né, que o Python ele tem isso aqui, né? Você pode fazer for, i, in, aí você usar aqui o range. Então, os parâmetros é igualzinho do range, tá? Então, você chega aqui e fala assim, olha, você vai criar um array de 1, no caso, até o 9, porque é assim que funciona o range do Python. Só que você vai usar o passo 2. A sintaxe é igualzinha do range, tá? Só que ele vai usar isso para criar tudo numa função só, né? Para facilitar a nossa vida. Tá? Então aqui você dá aqui, ó, intervalo. Então tá lá. Do 1 ao 9, pulando de 2 em 2. Ó. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Eu também posso fazer o seguinte. Em vez de usar o array range, usar o lim space e fazer o seguinte, ó, 0, para eu criar um valor, um array de valores iguais aqui, ó, 1, espaçados entre 0 e 1 e com 5 valores. E aí se eu colocar aqui, tá lá, ó, entre 0 e 1, tá? Com tamanho 5. Beleza? Se eu aumentar aqui, ó, já vai colocar um monte de coisa entre 0 e 1. Esse tipo de carinha aqui vai ser muito comum a gente ver isso aqui quando a gente estiver trabalhando com classificação, tá? Em machine learning. Porque normalmente a classificação, por exemplo, classificação de sentimento, que é um tipo de tarefa de machine learning, tá? Então é positivo ou negativo. Então, quanto mais perto ele tiver do 1, aí vai ser positivo. Quanto mais perto ele tiver do 0, vai ser negativo. Por aí vai. Tá? Vamos lá. Eu também tenho uma função muito bacana que vai ser bem útil para a gente durante a nossa jornada, que é o reshape. Vou criar aqui um array dele. Tá? Ih, meu teclado aqui, agora que eu percebi que meu teclado tá desconfigurado.
colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu vou colocar aqui uma matriz para usar o seguinte. Usar naquele cara que está sendo uma referência com um objeto do tipo NumPyArray, eu vou usar um método nele. Você vê que eu não estou chamando np.reshape. Já estou chamando nele. Só tem que ser um NumPyArray que já existe. Tá? Então, vou pegar e vou falar assim, ó. Esse cara aqui tem quantas dimensões? Uma só, certo? É um array unidimensional, um array 1D. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Transforma numa matriz. De novo, eu vou usar aqui a tupla de 2 por 3. Print matriz. Beleza? Então, assim, o NumPy também tem essa capacidade de a gente rapidamente pegar e redimensionar, tá? Um array. Ele também tem... A gente pode usar o matriz transposta. Vamos lá. Então, aqui, meu NumPyArray dessa vez, eu já vou formar ele com mais de uma dimensão. Eu abro aqui um array. Eu vou até usar essa sintaxe para poder ficar bem visível, tá? Essa sintaxe quebrando, com quebra de linha. 1,2, tá? 3,4. Beleza? Aí, se eu printar aqui, tá assim, né? Printar aqui, tá assim. Beleza? Só que eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável mt, de matriz transposta. E vou usar uma função do NumPy, não é uma função do próprio array NumPy, chamado np transpose só array. Vou imprimir aqui o MP. Aí você vai ver aqui o que ele vai fazer. Ele vai fazer aquela operação de transposição, então ele vai fazer, ó, esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. Isso é, ele transpõe, né? Ele vai fazendo aquela operação de pegar posicionalmente e recombinar aqui o array. Outra coisa bacana que ele faz também, isso aqui bem parecido com o que tem nas funções de array do PHP, é o seguinte. Vou até aproveitar esse 1, 2, esse 3, 4 aqui para fazer o seguinte. Ó. Vou fazer eles voltarem a fazer ele unidimensional, esse cara aqui, e vou jogar esse cara aqui para baixo. Então, esse cara aqui vai ser unidimensional. E aí vai ter uma variável aqui, array2, que vai ser aqui o 3, 4. Tá? Então aqui, concatenado, porque pode ser que tenha alguma função, ele deu um np concatenate. E vocês observam aqui que não é parâmetro posição 1, parâmetro posição outro. De novo, eu tenho que passar uma tupla aqui, tá? Aí eu passo aqui o array 1 e o array 2. Print concatenado. Não é array 1, é array. Beleza? Então ele concatena os arrays para fazer eles se tornarem um array só. Vamos lá. Mais funções do NumPy. Deixa eu reaproveitar esse primeiro array aqui. Só aumentar ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Então aqui eu vou colocar aqui resultado e a gente só vai trocando o nome do método, tá? Então aqui, por exemplo, np, a gente vai usar várias vezes isso aqui durante o curso. Sum. Print resultado.
1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 15. NP min, que é para poder pegar o quê? A média. 3.0, né? Soma todos, divide por 5. NP min, que a gente viu lá naquele exemplo, e o NP max, certo? E aí eu também tenho o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho esse array aqui, deixa eu modificar ele um pouquinho aqui para ficar bem visível ao uso dessa outra função. 3, 1, 4, 1 de novo, 5, 9, 2 e meia, tá? E aí a gente vai usar a seguinte função agora, np arg max. O que ele fez? Retorna o índice do valor máximo. No caso aqui, ó, 0, 1, 2, perdão, 1, 2, 3. Não, tá certo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o 9 é o índice do cara de posição máxima nesse array. Se eu trocasse aqui e colocasse o 3 para ser 30, ele vai trazer 0. Beleza? Do mesmo jeito que eu também posso usar aqui o arg min. Tá? Ele vai trazer a primeira ocorrência do cara com o valor mínimo dentro daquele array. Beleza? Vamos lá, agora a gente vai fazer uma outra operação aqui. Vou deixar esse array aqui. Não, tem que fazer 2 mesmo. M1 é igual a np array. Vou usar aquela sintaxe de novo para poder ficar bem visível, tá? 1,2 e 3,4, né? Então, a primeira dimensão tem posição 0, 1, posição 1, 2, na outra dimensão, posição 0, 3 e posição 1, 4, beleza? Aí eu vou copiar e colar para aproveitar aqui a sintaxe e vamos fazer um M2 aqui. M2 vai ser 5 e 6, 7 e 8. Aí agora a gente vai pedir o produto matricial, tá? Print np dot m1 m2. Então tá aqui, ó. O produto matricial, tá? Desses dois arrays. Então vocês estão percebendo que ele é rápido e a ideia dele é você realmente conseguir fazer operações matemáticas com vetores, matrizes, assim, de maneira mais prática possível. Por isso que ele é bastante utilizado em IA, tá? Outro recurso dele também, vamos lá. NP, já aqui um outro aqui. Vou chamar aqui de NA, de números aleatórios. NP random. Tem muita gente até que importa aqui esse módulo separado, tá? Porque você vai ver que a gente vai colocar o ponto aqui de novo. Range. Fala, ó, eu quero um cara. Só que olha aqui, ó, aqui não usa tupla, tá? De 3x3, aleatório, tá? Então, ó, esse cara aqui, por exemplo, a gente vai usar muito para poder criar os nossos neurônios, tá? Valores randômicos iniciais para a gente criar nossos neurônios quando a gente começar a fazer rede neural, tá? Outro recurso aqui também, vamos lá. NP, vou chamar esse cara aqui só de A1, NP array,
Vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou criar aqui um novo array e pedir para ele, aquele array, ele aplicar um método nele mesmo, tá? E devolver um outro novo. Ah, não, perdão. Aqui é uma função de NumPy mesmo. Array split. Tá? Então vai ser A1 e vou pedir para ele dividir em 3 partes. Vamos ver como é que ficou esse novo NumPy Array. Aí tá lá, ó. Pegou o cara e dividiu aqui em 3 partes. E se fosse ímpar, né? Ele faz o seguinte, ele pega aqui o cara, ele faz essa divisão. A divisão não é exatamente, obviamente, né, por ser uma questão ímpar, tá? Mas essa aqui é uma das maneiras que a gente pode fazer para redimensionar. Ou pode fazer um outro recurso também. Vou usar aqui aquele arrange de novo. Arrange. Se eu passar aqui só o arrange 12, o que ele vai fazer aqui, ó? Se eu passar aqui só o valor 12, tá? Vai do 0 ao 11. Igual quando você faz for i range 12, tá? Porque o range no Python é muito usado, não sei se o pessoal lembra, porque o Python não tem aquele for tradicional, tá? O Python não tem isso aqui, ó, for i igual a 0, enquanto Python não tem isso, tá? Então você acaba tendo que usar o range. Para ter um ponteiro que vá sendo acrescido, né? 1, 2, 3, por aí vai. Aí eu posso pegar esse meu array aqui e posso aplicar nele um outro método, ó, reshape 3 igual a 4. E eu imprimir. Certo, estou pedindo para ele fazer o quê? Uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Beleza? Eu também, se precisar, aqui ó, eu poderia fazer algo, poderia já começar a fazer algo 3D. Então aqui ó, em vez de ser 2, 3, 2. Beleza? Aqui ó, 3 dimensões. Como é que eu acessaria, por exemplo, esse valor 0 aqui, né? Então aqui, ó, se eu acessar a posição 0, vou acessar ali aquele primeiro array ali, de filho. Mas se eu acessar a posição 0 dele, eu acesso aquele array neto. Aí agora para pegar o valor dele mesmo, que é o bisneto, que é posição 0, ou posição 1, não tem problema. Por quê? Eu pedi para ele criar aqui, ó, primeiro, separar em o que seria 2 linhas, 3 dimensões e cada um com 2 colunas, tá? Para poder criar aqui um array 3D. E agora, para a gente fechar essa parte do NumPy e a gente poder partir para um exercício, o NumPy ele não só faz operações matemáticas aqui com números, não, tá? Eu posso fazer um recurso bacana. Posso ter aqui, ó, x e y, tá? Eu coloco aqui 1, 7.5, 2, 8, 3, 4.6, tá? Pego esse arquivo aqui, vou lá na pasta, ele está na pasta downloads, e vou salvar isso aqui como dados.csv. Separado por vírgula, né? Porque é comma separated value, né? Vou salvar esse cara aqui. Beleza? O que eu posso fazer no NumPy? Dados é igual a np load txt
dados.csv. Eu não estou colocando aqui diretório, estou chamando direto dados.csv, por quê? Porque eles são irmãos, né? Aqui, se eu quiser, eu posso especificar. Vamos dizer que fosse um daqueles separados por ponto e vírgula, que é muito usado no Brasil. Delimitador, vírgula. Tá? Roda aqui. Calma aí que eu dei mole aqui. Eu coloquei um valor aqui no CSV de maneira que ficou de que ele não vai converter de cara. Não que a gente não possa forçar, tá? Não que a gente não possa forçar ele a converter, não tem problema não. Vou colocar aqui por enquanto 4 e 6. Apesar que acho que ele está reclamando. Ah, tá. Eu já lembrei por quê. É porque eu coloquei. Eu esqueci de uma coisa básica aqui. Como eu já fiz um CSV com. Como eu já fiz um CSV com cabeçalho, e o NumPy trabalha com números, isso é bom ter esse erro. Foi até bom ter esse erro mesmo. O que eu tenho que fazer para o NumPy? Eu tenho que falar assim, NumPy, skip o cabeçalho, ignora. E na verdade, e para esse tipo de situação, na verdade, eu vou ter que trocar também a função. Porque vamos lá. Para esse cara funcionar aqui de cara, desculpa aí, gente. Para esse cara funcionar de cara, ele tem que ser um cara assim, ó, sem o cabeçalho, tá? Aí ele vai funcionar bonitinho. Ele vai funcionar bonitinho. Beleza? Aqui, ó. Funcionou bonitinho. E é porque eu sempre confundo, tá? Porque são duas funções diferentes. Se ele for um cara com cabeçalho, você vê que não vai ser o load txt. Ele vai ser um outro cara. Ele vai ser aqui, ó. Gen from txt. Isso é gere do txt. Tá? Ele até vai tentar pegar aquele cabeçalho e vai dizer que, ó, Nora number, tá vendo? Nora number. Aquela função, load from txt, ela é uma função um pouquinho mais, sim, preto no branco. Essa aqui já é uma função mais boazinha, porque eu posso dizer para ele assim, ó, agora sim, skip header. E eu peço para ele ignorar o cabeçalho. Agora sim, beleza. Tá? Essa função ela é bacana também porque é o seguinte, vamos dizer que aqui eu faço aqui, ó, 4, 7, 5 eu não coloque nada e 6 eu coloque aqui 1.1 e salve, tá? Aí eu vou importar. O que ele colocou aqui de novo? Nora number. O que eu posso fazer com esse cara aqui que ficou faltando no CSV? Eu posso passar o seguinte parâmetro aqui, ó, missing values, e colocar um valor default, por exemplo. Tudo que não tiver vai ser 0. Missing values. Menos 99. Deixa eu ver se é assim que funciona. Não. Ele tá me trollando aqui, depois eu vou tentar ver o porquê ele não tá substituindo aqui. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Depois eu dou uma olhada aqui. Por que não tá funcionando. Tá? E um outro recurso que a gente também pode fazer nesse gen from txt é o seguinte. Dizer para ele os tipos dos dados. Então aqui, ele automaticamente está tendo... Não sei se vocês perceberam, ele está colocando aqui um ponto. Por quê? Porque ele já está colocando esse cara também como float. Tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Criar aqui um cara chamado dtype.
Aí criar uma matriz multidimensional, tá? Dizendo assim, ó. O x ele vai ser encarado, sei lá, como int. E o y vai ser encarado como float, tá? E a gente passa aqui, ó, dtype. Dtype. Acabei dando o nome da mesma variável, né? Então agora sim. Agora ele está pegando e está convertendo a primeira coluna para inteiro e a segunda coluna para float. Acho que ele até faz, eu não sei se ele aceita de boa, mas eu também poderia tirar aqui as casas decimais e forçar todos a ficarem como float também. Agora entendi, foi por isso que o missing value não estava funcionando, por causa do tipo. Entendeu? Então, ó, forçando o tipo aqui, aí tem que ser uma combinação, tá? Tem que ser uma combinação do missing value com você especificamente você dizendo, olha, esse cara é do tipo tal, para poder funcionar direitinho, beleza? Então, isso aqui, esse dtype, ele lembra muito o quê? Quando a gente importa um CSV no Excel, o Excel não tem aquela opção da gente dizer pro Excel, coluna tal, quero que você... lá, get CWD, obrigado. Tá? Obrigado. Eu estava falando CWD, mas era get CWD, obrigado. Então, assim, na hora que a gente importa, a gente pode dizer aqui um tipo específico, tá? Para ele poder fazer a conversão direitinho e já chegar no Python com o tipo primitivo nativo do Python direitinho. Beleza? Bem, antes da gente partir para a regressão linear múltipla, quero passar um exercício para vocês, tá? O exercício vai ser o seguinte. Eu tenho aqui no meu GitHub, no meu Git, vários arquivos, né? Eu tenho esse CSV aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui na minha tela o CSV? Estão conseguindo? Sim, sim. Esse CSV é o quê? Duas colunas. Anos de experiência e salário anual, tá? Eu vou querer que vocês criem uma regressão linear, tá? De preferência com plotagem, mas assim, não obrigatório a plotagem por enquanto, mas se vocês fizerem regressão linear, mas eu quero que tenha regressão e predição. De preferência de predição de um valor que não esteja no dataset, certo? Valor novo. Aonde o usuário da aplicação ele pode dizer lá, pode perguntar para a IA, tendo X anos de experiência, qual pode ser o meu salário anual? Tá? Isso aqui seria em dólar, tá? Isso aqui seria em dólar. Tá? Qual que seria o meu salário anual? Como é que vocês baixam esse CSV? Eu vou passar o link para vocês. Vocês vão pegar esse link e vão dar aqui, ó. Na verdade, acho que tem até um botão aqui mais fácil de... Tem como você baixar ele aqui no zip também, tá? Tem como você clicar aqui e baixar no zip. Ou você vai aqui em RAW, copia e cola, salva como .csv, fica à vontade. Mas você pode baixar ele como zip aqui, você descompacta ele, tá? Então aqui, o link dele é esse aqui. Eu vou passar aqui para vocês, tá? No chat. Então, qual é o exercício que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse CSV e vocês vão usar regressão linear e permitir o usuário com que ele possa colocar lá um valor qualquer para ele perguntar qual seria o salário tendo X anos de experiência, tá? A gente volta, eu vou dar bastante tempo para vocês. Tem 15 minutos.
A gente volta 11h30, tá bom? 11h30 tá ok para vocês? Então, beleza, eu vou parar aqui. Bem, pessoal, vamos agora então fazer a correção desse exercício, tá? Vamos lá. Import nump as np, tá? Vem com o microfone aberto aí, tá? Data, né, dos dados. Eu vou usar aquela np gen from txt, salários.csv, delimiter, vírgula, apesar que acho que nem precisaria desse delimiter, vírgula, mas beleza. E skip header true, né? Na verdade, true não, na primeira linha. Bem, a gente vai precisar do eixo X e do eixo Y, né? Se a gente printar aqui, estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, estamos Beleza. sim. A gente vai precisar do eixo X e do eixo Y, né? A gente pode também, se a gente quiser dar uma melhorada aqui, a gente pode fazer parecido com o que a gente fez aqui do dtype e colocar os tipos aqui também. Os salários float e aqui inteiro, certo? A gente pode colocar aqui como anos de experiência float e salário anual como int. Beleza? A gente printa aqui. Printa aqui os dados que a gente está tirando daquele CSV. Tá? Aí é o seguinte. Eu esqueci de passar o parâmetro, né? Por isso que ele não fez o negócio, né? Dtype. Print data. Agora sim, agora tá bonitinho do jeito que eu queria. Beleza? Beleza. Bem, aí é o seguinte, eu preciso separar o x e o y. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira a gente poderia chegar aqui, ó, for, sei lá, i em data. Se a gente iterar esse cara aqui, a gente iterar ele, né, ele vai trazendo cada cara. E a gente sabe que o cara da posição 0, ele vai ser o quê? O tempo de experiência, e do 1, o salário. A gente poderia criar aqui por exemplo, colocar aqui x, começa um array vazio, e poderia colocar append e posição 0, certo? A gente poderia fazer assim, poderia também, mas vamos achar uma outra técnica mais legal ainda. Tá? A gente poderia fazer assim, ou usar o slice do Python. A gente cria aqui a variável anos de experiência, coloca aqui data, eu quero tudo que tiver em posição 0. Salário anual, vou até copiar e colar aqui, eu quero tudo que tiver na posição 1. Beleza? Nosso x e nosso y, né? Questão didática aqui, eu vou até chamar com esse nome bonitinho, para não ficar x e y. Calma aí.
Eu não sei se por causa do delimitador ele acabou. Eu acho que não sei se por causa do D-type, alguma coisa assim. Ele acabou. É por causa do D-type ali. Não tem problema. Qualquer coisa eu posso também deixar. Por causa do D-type ele separou, né? Ele separou em sub-arrays, né? E aí esse meu macete aqui não funcionou. Eu até posso deixar aqui dessa maneira, não tem problema também não, tá? Mas beleza. Aí, aqui eu faço o seguinte, que a conta mensa no int float não vai dar problema. MB recebe NP polyfit, certo? Quem é o X aqui? Ano de experiência ou salário anual? Hein, pessoal? Anos de experiência. Isso. Ano de experiência. Salário atual. Aí, a gente faz aquela nossa funçãozinha. Predict salário. Tá? Anos, pode ser aqui anos, não tem problema. Aí vai ser return, aquela fórmula, né? M vezes o que você quer fazer a predição. Na verdade aqui não é anos, né? Aqui, é verdade, aqui é anos sim, porque a gente quer saber o quanto que o cara vai ganhar. Mais B, certo? Aí aqui, a gente tem várias alternativas, né? A gente pode chegar aqui e perguntar pro cara, quantos anos? Né? A gente pode chegar aqui e fazer o seguinte. Input, float, perdão, a gente coloca aqui anos, float, input. E na verdade o print vai aqui dentro mesmo, nem precisa. Aí a gente pode pegar predição é igual a predict salário anos. Deixa eu só ver se eu coloco certinho aqui a sintaxe. De novo ele tá. Porque eu coloquei o dtype. Deixa eu tirar o dtype aqui. Beleza, eu posso colocar aqui 4. Tá, ok. E aí a gente faz aqui o print. Predição de salário para anos de experiência. Aí aqui a gente formata, já que o predição dois pontos, ponto 2F. Se não me engano é assim. Dois pontos, ponto 2F. Quantos anos? 22. Predição de salário para 22 anos de experiência é 217.912 dólares e 42 cents por ano. Vamos ver se faz um pouco de sentido aqui, que nossos dados são... Faz, né? Porque o cara com 20 estava ganhando já 204 mil, né? Então vai um pouquinho mais. E aí? Todo mundo conseguiu fazer? Alguém não tinha conseguido fazer antes? Beleza? Então,
vamos partir para a regressão linear múltipla, tá? Vamos lá. Partir para a regressão linear múltipla. Bem, vamos pensar o seguinte, tá? A gente quer fazer agora, a gente tem usado o quê? Dado um valor x unidimensional, faça a previsão do y, certo? Agora a gente quer fazer o seguinte, a gente quer usar que o nosso x ele tenha mais features. A nossa feature aqui está sendo o quê? A partir de X anos de experiência, ele ter lá o salário anual. A gente agora quer colocar para ele poder ter mais features do que ele fez antes, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Import nump. Tá? Eu já vou pegar pelo menos os dados aqui para não ter que ficar digitando aqui, para a gente ganhar mais tempo. Tá? Ctrl+C, Ctrl+A, porcaria. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, assim, qual é a nossa situação aqui para a gente fazer a regressão linear múltipla? Nós vamos ter um array de quartos, um array de tamanhos, metro quadrado, e o preço, que vai ser a combinação, isso é, 80 metros quadrados, 2 quartos, 200 mil, 3 metros quadrados, 120, perdão, 3 quartos, 120 metros quadrados, 300 mil, tá? Então a gente vai fazer essa relação, novamente, os arrays têm que ter o mesmo tamanho e por aí vai. Bem, aqui a gente vai ter que usar um recurso do NumP, tá? Para a gente fazer uma transformação nesses dados, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. X bias é viés, tá? Faltou o SNP lá em cima. Ih, foi mal, esqueci. Obrigado. NP column stack. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. A gente vai passar aqui uma tupla, que vai ter os seguintes valores. O primeiro, a gente vai usar aquela função np_once. E qual vai ser? Assim, lembra, ele cria, você só passa o tamanho. Qual vai ser o tamanho? O tamanho, na verdade, pode ser de qualquer um aqui, né? Porque todos eles têm um tamanho igual, tá? Esse aqui, do mesmo tamanho desse, do tamanho desse. Até porque senão não vai rolar. Len quartos, que é o primeiro ali. Mas poderia ser de qualquer um, tá? Não tem problema. Aí aqui. Lembra, a gente está dentro da tupla aqui. Eu posso até fazer assim para poder ficar mais fácil de ver, tá? A gente está na tupla aqui. Ali é o final do... Tá? Para ficar mais fácil de ver, tá bom? E aqui eu vou passar o segundo parâmetro, que vai ser o quartos, que é aquele primeiro features, e o segundo, que é o tamanho metro quadrado, certo? Bem, se a gente imprimir aqui, se eu tiver feito tudo certinho, o que ele vai fazer lá? Ele vai criar esse vetor aqui, tá vendo? Tem aqui a quantidade de linhas, é aquela quantidade que a gente passou no primeiro parâmetro, e na verdade, porque todos tinham o mesmo, ele preencheu essa primeira coluna com uns, igual eu pedi, o segundo ficou com o tamanho dos quartos,
E o terceiro ficou com... o segundo ficou com tamanho não, né? Com a quantidade de quartos. E o terceiro com o tamanho metro quadrado. Aí, agora a gente vai pegar os coeficientes para a gente poder fazer aquele cálculo. Lembra lá? Para poder fazer a interseção. E agora que é múltipla, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável chamada coeficiente. Tá? E usar uma função, uma versão, que é o do regressão linear múltipla. Usando o quadrado mínimo. Tá? Então a gente usa um módulo aqui chamado lin alg.ls de square, né? SQ de square. Aí a gente vai passar aqui essa matriz de recursos X, tá? Essa matriz de recursos X. Então a gente passa aqui xbias. Passamos o preço, né? Que é o nosso alvo. E um parâmetro aqui chamado arrayCount, para ele não fazer aqui, se eu não me engano, arredondamento, ele desconsiderar nome. Se a gente imprimir aqui, coeficiente, ele vai trazer esse cara aqui, tá? Que já é ele já fazendo a regressão linear, lógico, sem fazer aquela soma, né? Aquela soma com a multiplicação para fazer a predição. É aquele basicão da primeira parte da fórmula, lembra? O somatório e tal, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Na verdade, o coeficiente que a gente realmente precisa é esse primeirão aqui. Então, a gente pega aqui a posição 0. Esse é o primeirão que a gente precisa. Beleza? Lembra aqueles somatórios e tal. Aí, o que a gente faz? Vamos lá. Vamos fazer uma predição aqui. A predição, o cara vai ter que dizer quantos quartos, né? 3. E quantos metros quadrados? Novo M2. 105 metros quadrados. Não tem essa combinação lá no original. Esse coeficiente 0 aqui é o coeficiente do viés, certo? Que ele vai usar para poder fazer a questão da interseção e tal. O coeficiente 1 é o para o quarto. E o coeficiente 2, posição 2, na verdade que é o terceiro, né? É o coeficiente do metro quadrado. Então, quando a gente for fazer a conta aqui, a gente pode até colocar aqui, ó, coeficiente quartos. Aí a gente até melhora isso aqui, faz assim, ó. Não, na verdade são eles na posição 0, só que aí tem aqueles 3 valores, né? Então aqui a gente coloca coeficiente. Ele era um array de 2 dimensões, eu quero o 1 do coeficiente. Então aqui se a gente imprimir, ó, vai estar a regressão linear em relação ao valor dos quartos. E aqui a gente vai colocar aqui o resultado em relação à metragem. Vou colocar aqui M2. 2. Tá? Beleza. Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Previsão vai ser... A gente poderia colocar isso numa função, não tem problema, a gente vai fazer aqui direto. Tá? Celso. Oi. Ali na primeira linha, ali não teria que tirar aquele 0 dali, para o coeficiente ser igual ao array? Não, senão ele olha só. vai ser igual ao primeiro, não? Oi? Você está falando que é a linha 17? É. Não, sabe por quê? Olha só, vamos lá, vamos de novo. Vou mostrar aqui. Posso até copiar e colar aqui, não tem problema, que o cálculo é... Não, isso. O primeiro elemento já é um array. Né? Um array de 3 posições. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí vai ser o seguinte.
Até para ficar melhor, coeficiente bias. Aí aqui seria assim, coeficiente bias quartos, coeficiente bias M2, tá? Para ficar melhor. Bom, a gente pode imprimir aqui os três para a gente ver, ó, cada um deles aqui, ó. Deixa eu só tirar, só comentar aqui a linha previsão antes de fazer a conta. Então aqui, aquele somatório e tal. Ah, é porque eu troquei o nome da variável, né? Vamos lá. Aqui, ó, o coeficiente do viés é esse cara aqui, que é o dos três. A gente realmente vai precisar dele, tá? Só o dos quartos, aí já é a posição 2 desse cara. Porque o primeiro é aquele monte de 1. Por isso que a gente não cria uma variável para ele. Ele vai ser usado na conta. Vai ser usado na conta total, mas não vai ser usado isoladamente. E o do metro quadrado é esse aqui. Beleza? Aí, agora a previsão vai ser o seguinte. Aquele array de três posições. Lembra, o NumPy ele deixa você fazer a operação matemática. Você pode pegar... você pode fazer isso aqui, ó. Import NumPy NP. Você pode colocar aqui A é igual a NP array. E você colocar aqui 1, 2, 3. E você pode colocar assim, ó, print A, tá? Se eu não me engano, acho que ele deixa eu fazer isso aqui assim. Tá bom? Aí tá vendo? Ele soma aqui, ó. Beleza? Ou aquela soma que a gente já fez, de um array com outro, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar aquele array de três posições e vai pegar aqui agora, para fazer aquela forma da regressão linear, né? M vai mais. Só que aqui tem a questão dos coeficientes, a forma fica um pouquinho maior. Vai ser o enviesado, tá? Mais aquele primeiro feature, que é o do quarto, vezes o valor da predição do quarto, mais o coeficiente do tamanho, coeficiente baixo enviesado do tamanho, vezes a metragem que o cara passou, que agora o cara tem que passar dois valores, né? Então, print. Deixa eu colocar aqui previsão direta, só para ver se está legal. Previsão, papapá. Aí a gente vai pegar aqui a posição certinha. Vamos lá. Preço. Coeficiente 0. Coeficiente 0, 0. Na verdade, o do bias mesmo é um cara separado. Tá? Aqui você tinha razão, eu errei aqui. Ó. É porque esse é o coeficiente total. Tá? Só uma correçãozinha aqui. Esse é o coeficiente total. E sim, tem que usar aquele do zero mesmo. Coeficiente bias, que é o do primeiro mesmo. Eu errei aqui. Por isso que essa conta ficou doida. Só fazer aqui. Coeficiente bias. É o nome da variável ali, Celso, 18. Na 18. Eu escrevi errado, né? Coeficientes. Nota com sim. Foi.
Ah, tá. Entendi. Então, esse aqui é o 0. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Previsão. Beleza, é isso aqui. Tá certo. Agora tá certo. Então vamos lá. Preço estimado para um imóvel com novo quarto, quartos, né? Pode ser um quarto também, e novo M2. Eu não sei fazer aquele 2 aqui no teclado rápido, aquele 2 pequenininho. Vai ser previsão. A gente já dá aqui a formatada. 2 pontos, ponto, 2F. Então tá aqui. Vou colocar aqui um espacinho para ficar bonitinho. 3 quartos com 105 metros quadrados, com os dados que nós treinamos, esse imóvel custaria R$ 260.701,75. Beleza, pessoal? Bem, essa foi a regressão linear múltipla, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a regressão logística, para a gente começar a fazer, se vocês lembrarem das primeiras aulas, as tarefas que a gente consegue fazer lá, aprendizado e tal, tem aquela tarefa de classificação. Então, a gente vai começar a fazer a tarefa de classificação e, para ela, não vai rolar usar a regressão linear. A gente vai ter que usar uma nova técnica, que é a regressão logística, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar com vocês.